Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e a Shonen Jump segue na busca do seu próximo Arrasa Quarteirões. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, porque é muito importante pra gente gerar engajamento aqui dentro da plataforma. E vamos falar agora sobre lançamentos da Shonen Jump. Nesse caso, no vídeo de hoje, eu vou falar de dois em específico, porque ela lançou acho que uns 4 mangás na sequência novos, então eu vou dividir o vídeo, então vão ser 2 nesse, 2 no próximo. Eu vou falar hoje sobre The Elusive Samurai e vou falar sobre Até o Si. E é engraçado porque os dois têm questões completamente diferentes, ambientações totalmente diferentes. Os dois me passam a mesma impressão, que é, eu não sei se eu gostei, mas também não desgostei. Vamos ver o que vai rolar. Eu vou começar falando então do Elusive Samurai, que é do mesmo autor de Assassination Classroom, o Yusue Matsui. E um disclaimer aqui, eu fiquei muito fã do trabalho dele, porque eu tô lendo Assassination Classroom, eu assisti o anime inteiro na Loading, então eu amei o Professor Koro, eu amei aquele tipo de humor, eu amei como ele é diferente, e eu acho que The Elusive Samurai chega na mesma linha de que é um shonen, ele possui elementos de shonen, né? Ele tá no Shonen Jump, mas ele possui esses elementos de shonen de lutinha, só que o Matsui, ele meio que subverte isso, pegando alguma característica que a gente não espera ver em um herói de shonen de lutinha. O protagonista em questão é o Tokiyuki Hojo, que ele é um filho de um shogun, então ele meio que tá seguro na vida, né? E ele acaba tendo uma habilidade bem diferente do que a gente está acostumado, que é um instinto de sobrevivência muito forte, uma capacidade de fugir e se esconder. Ele não tem habilidades de combate, ele não tem força, ele não tem nada que o destaque nessas áreas, mas se for para fugir, se for para se esconder, ele é simplesmente a melhor pessoa no Japão para fazer isso. Então é uma característica que a gente não espera encontrar num protagonista de shonen, e é uma história também que ela é um pouco diferente, né? Então a gente tem o Japão feudal, com os generais, o shogun, tem toda a questão de que o pai do Tokiyuki, ele é meio que acessório, né? Quem governa realmente são os ministros dele, e a vida vai caminhando nisso, até que o Tokiyuki ele conhece um monge que diz pra ele que consegue ver o futuro. Esse monge, o Yorishige Suwa, ele meio que faz uma pressãozinha do tipo, olha, fique esperto porque a sua vida vai mudar, você vai ser um grande herói pro Japão, vamos lá, eu te ajudo nessa missão e tudo mais. E aí o Tokiyuki fica meio com o pé atrás, foge e tudo mais. E o primeiro capítulo, pra mim, é uma bagunça muito grande, porque a gente tem o golpe militar que acontece, o golpe promovido pelo Takayuji, que é um general. Então ele promove um golpe militar, começa a dominar aquela região de Hojo, ele mata toda a família do Tokiyuki, o único que sobrevive é o protagonista, só que o protagonista ele perde tudo. E essa parte do mangá ela é confusa, porque não... apesar dele fazer parecer que parece que foram meses ocorrendo aqueles assassinatos, a gente fica pensando aonde o Tokiyuki foi parar, por que ele não foi encontrado, mas enfim. Passado esse metade do primeiro capítulo, que é um pouco mais confusa mesmo, aí a história começa a engrenar. Porque a história vai ser um esconde-esconde mortal. O Suwa fala pro Tokiyuki que a única coisa que ele precisa fazer para vencer é se manter vivo. A habilidade dele se manter vivo é o que vai fazer ele derrotar o general que deu o golpe. E o Hojo fica meio... tá, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu preciso? E aí o Suwa só empurra ele num monte de soldados inimigos que vão atrás dele, e o instinto de sobrevivência dele faz ele se esquivar de todo mundo, voltar aonde está o Suwa e decidir ir junto com eles. E aí entram alguns outros personagens secundários que ainda não foram desenvolvidas. Então tem a filha do monge, do Suwa, tem umas outras 2 pessoas que meio que vão lutar pelo Tokiyuki.
E é isso, assim, a gente foi apresentado a poucos personagens e a maior preocupação do Matsui nesse primeiro capítulo, né, nesses 4 primeiros capítulos, que são os capítulos iniciais, é muito estabelecer qual vai ser o ritmo da história. E o ritmo da história a gente tem o monge Suá, que é... Eu não vejo tanto do professor Koro dele, mas ele tem aquele elemento de... é um personagem que sabe mais do que aparenta, que tá ali pra guiar o protagonista, que ninguém entende muito sobre ele, de onde ele veio, pra onde ele vai, quais são as motivações dele. A gente tem o Tokiyuki, que na verdade tá perdido na vida. Ele precisa aprender as coisas para conseguir se vingar de quem matou toda a sua família. E a gente tem os outros 2 personagens ali que são lutadores que, sinceramente, eu acho que nem vai fazer muita diferença para a história. Enquanto isso, o Takayuji, que é o general que deu o golpe, tá perdido aí no mundo, tá lá guerreando as guerras dele, dominando tudo com mão de ferro, e é isso. É aquela coisa bem Japão feudal mesmo. E aí é que tá o ponto. Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Na verdade, eu tô bem... Eu não diria morno, porque eu vejo o valor do Matsui em escrever essas histórias de shonen que não são o tradicional, né? Ele brinca com elementos que a gente não espera ver naquele personagem, como uma habilidade de fuga e corrida e se esconder, numa história em que basta você se esconder para ganhar no final. Mas também, eu não sei se foi porque os 2 primeiros capítulos eu achei eles bem truncados de leitura. Então vou continuar acompanhando, porque, de novo, é um autor que eu aprendi a gostar, mas eu acho que, se for pegar pra ler, não para no primeiro capítulo. Se você ler só pelo primeiro capítulo, você não vai gostar. Lê pelo menos os 3 primeiros para você entender, conseguir setar bem a sua expectativa e entender para onde o Matsui está querendo ir. Acho ruim histórias que tem um primeiro capítulo ruim? Acho, mas não significa que ele não vai conseguir desenvolver isso, até porque uma das graças de Assassination Classroom é depois de você já leu, 5 volumes e aí você já está ambientado naquele mundo, com a personalidade dos personagens, então talvez seja uma característica do autor seguir por essa linha. E agora vem um outro mangá que também foi lançado, tá com 3 capítulos, que é I Tell C. Não entendi nada da escolha desse título pra mim, esse título não diz nada. E basicamente é uma história de detetive. Só que não é o detetive como a gente imagina. A gente até tem a figura de 2 detetives principais, que são irmãos, que é o Ukon, que é o mais velho, ele é mais sério, mais sóbrio, e o Sakon, que é um personagem mais jovial, mais, vamos fazer ele energético. E a ITLC, ele vai contar de casos que envolvem stalkers, que envolvem pessoas que sequestram, aquelas situações bem de crime direcionado, assim, até quase de meio de serial killer mesmo, em que existe aquela coisa, aquela fissura por um aspecto específico da vítima e tudo mais. Então eles são investigadores, só que não são eles que resolvem o caso. E aí entra o elemento que, pra mim, é o que eu acho interessante da história, mas é o que eu acho possivelmente bem problemático. Que é a detetive Risa Ayoi, que é uma detetive, ela trabalha com a polícia, mas tem uma questão nela que ela se apaixona por todos os culpados. Esse é o elemento que faz ela descobrir quem é o stalker, quem é o assassino serial, quem é o piromaníaco, quem é o sequestrador. Ela se apaixona pelo culpado, ela não se envolve amorosamente com ele, mas ela meio que se torna uma stalker dessas pessoas, e isso permite com que ela resolva o caso, porque muitas vezes o culpado vai se entregar propositalmente para a polícia por conta desse stalker que ela está fazendo, dessa perseguição. E isso aparece muito no primeiro capítulo, né? É um capítulo muito de... Cara, vai ser assim, a história vai ser assim. A gente vai ter uma situação criminal, os detetives mesmo, eles estão ali só como um suporte e condutor da história. E tem a detetive Ayoi, que é a mulher que faz as coisas acontecer. Mas, Neto, por que é problemático? É dito já nos primeiros capítulos que a Ayoi, ela se apaixona pelos culpados porque 5 anos atrás ela foi sequestrada e desenvolveu a síndrome de Estocolmo. O sequestrador dela tá livre, então provavelmente a história, o grande antagonista vai ser o sequestrador original da Ayoi, mas ela tem essa questão de ter uma síndrome de que
é extremamente séria. A gente tem diversos casos na nossa vida real aqui, né, no mundo real, de pessoas que são sequestradas, se apaixonam pelo sequestrador e aí gera essa relação simbiótica extremamente nociva e prejudicial, e isso está sendo usado como um plot de roteiro. Vai ser bom esse plot? Não sei dizer. É extremamente interessante o fato da Aioi se comportar quase como uma vilã ou como uma criminosa para a resolução dos casos. Esse é um elemento objetivamente interessante, mas esse pano de fundo que foi dado para ela, ele me soa muito nocivo e desrespeitoso para com as vítimas. De novo, quem conta essa história é o Kon pro irmão dele, o Sakon. Mas então não tem a protagonista falando isso, mas ela admite que ela se apaixona pelos criminosos. Ela faz toda uma linha de raciocínio quando ela se apaixona por alguém, que aquele alguém ele é o criminoso, sabe? Então existe um elemento muito interessante, mas existe um motivo muito preocupante por trás. A Itel-C me parece aquele caso de mangá com um plot extremamente interessante, que talvez surja algum hype por isso, então me dá um pouco de medo por conta do Paradox Complex, que era um plot maravilhoso e se perdeu no churrasco. Então eu espero que seja um plot que o Kazusa Inaoka consiga desenvolver e não usar esse subterfúgio de tratar algo sério apenas como um plot de roteiro, mas ter alguma coisa por trás que está sendo desenvolvida, que desenvolva o personagem, que desenvolva essa relação entre eles. Mas o grande plot, né, a grande frase de efeito que é dita em quase todo o capítulo é que a polícia do Japão está usando veneno para combater veneno. Então é meio tipo, eles sabem que ela não poderia fazer as coisas que ela faz, mas eles autorizam em troca de um bem maior, de salvar mais vidas do que prejudicar. Então fica aquela luzinha vermelha também. É interessante, mas para onde isso vai? Será que não vai ser problemático? Que é uma questão que eu não sei, eu acho que nem dentro de mim eu consegui trabalhar isso a ponto de chegar num parecer. Bom, então só lembrando, dá pra você ler tanto The Elusive Samurai quanto a Itel-C no Manga Plus. Por favor, leiam rápido, porque depois de X capítulos, acho que são 6 capítulos, eles começam a ir tirando os capítulos, bloqueando capítulos antigos, né, do meio, né, então você pode ler o comecinho, e aí conforme o meio vai se desenrolando, aquela gratuidade que permite você ler, ela vai saindo. Então leiam, principalmente The Elusive Samurai. Eu espero que muitas pessoas leiam para esse mangá continuar e eu ver para onde ele vai. Leiam a Itel-C e me digam o que vocês acham, eu tô preocupado. E a gente pode ler gratuitamente, simulcast praticamente, e você ainda pode ler em inglês, que o inglês do Elusive Samurai é muito difícil, e também em espanhol, que também é bem difícil no Elusive Samurai. Elusive Samurai usa uns termos a estrutura dos diálogos ela é bem diferente, bem rebuscada, então é um pouquinho mais difícil, então eu recomendaria ler com uma certa atenção. Virava e mexia, tinha alguma palavra ali que eu desconhecia do inglês que eu tinha que procurar. Mas é isso, por hoje é isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.